Seguindo a inspiração do nosso sacerdote, vamos fazer dessa noite uma noite de libertação das maldições e a cura da árvore genealógica. É tão importante essa oração pela libertação e cura da árvore genealógica que eu gostaria de dar-lhes um testemunho que aconteceu na cidade do interior de São Paulo em agosto deste ano, quando uma pessoa fez uma oração pela libertação e cura e restauração de toda a família da árvore genealógica. Daqui a pouco nós vamos fazer essa oração, onde nós colocaremos sobre os pés da cruz de Jesus todas as pessoas de nossa família, os descendentes e os ascendentes. E teve uma pessoa que teve um capricho no momento dessa oração. Ela já trazia dentro da Bíblia um modelo de árvore genealógica. Só que no momento de fazer a oração, essa pessoa resolveu incluir na árvore genealógica um tio, irmão da sua mãe, um tio que há 55 anos ninguém sabia o paradeiro dele. Com 16 anos de idade, ele havia sido surrado por seu pai duramente. Ele fugiu de casa e nunca mais tiveram notícia desse tio. O pai já havia morrido, mas não se sabia o paradeiro. Essa mulher resolveu colocar o nome do tio, que há 55 anos estava sumido. Naquela mesma semana, ela foi renovar o seu passaporte da Polícia Federal e comentou com a atendente que ela tinha muita vontade de saber se o tio dela ainda estava vivo. A atendente disse que se ela entrasse com o processo em nome da mãe, localizariam ele se ele estivesse vivo. Para sua surpresa, ela recebe a notícia de que seu tio estava morando na cidade de Rondônia. Conseguiu entrar em contato. Ele já era viúvo, sem filhos, sem família e morava sozinho. E ela conseguiu trazê-lo de volta para essa cidade do interior de São Paulo chamada Cerquilho, próximo a Campinas. No momento em que ele chegou na rodoviária, a primeira coisa que ele fez foi pedir para ir ao cemitério, ao túmulo do pai. Já com 71 anos de idade, ele ajoelhou-se no túmulo do pai e pediu perdão a ele. Ele era um homem solitário, triste. As pessoas lá da região dele onde moravam diziam que ele era um homem que não tinha diálogo com ninguém. Aquele perdão libertou o coração dele. Ele se tornou uma outra pessoa, passou a viver com a irmã e depois começou a participar da igreja. Um homem solitário, sem alegria, por causa de uma oração, um nome que se incluiu em uma árvore genealógica que foi colocado nos pés da cruz de Jesus. Jesus restaurou a vida de um homem. Então, em breves palavras, porque nós não temos muito tempo, eu vou procurar explicar rapidamente o que vem a ser maldição e por que nós precisamos orar pela cura e libertação da nossa árvore genealógica. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículo 12 a 14, depois saltamos do 20 até o 23. Quem tiver sem Bíblia, procura o socorro de quem tem uma Bíblia aí perto de você. Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículo de 12 a 14. Tem alguns que têm no celular a Bíblia, mas então deixe o celular no silencioso. Versículo 12. No outro dia, ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Avistou
de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E Jesus disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Versículo 20. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser essa montanha, levanta-te e lança-te no mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, ele obterá este milagre. A nossa palavra pode realizar milagres ou pode fazer secar uma árvore da prosperidade. Jesus queria mostrar o poder das palavras. Nós podemos usar a palavra para remover o obstáculo do tamanho da montanha, mas podemos usar a palavra para secar a árvore da felicidade ou da prosperidade. Eu deixei na página 27 do livro que escrevi, Livre de Toda Maldição, uma lista das frases que nós temos que riscar do nosso vocabulário. Eu não arrumo um namorado que presta, só arrumo encrenca. Só vai arrumar encrenca. A sua palavra está secando o seu futuro. Eu não consigo largar o cigarro. Você não nasceu fumando? Mas você não acredita que Deus pode lhe dar forças? Com esse tempo doente eu vou acabar ficando, com esse tempo doido eu vou acabar ficando doente. Já está profetizando a doença na sua vida. Eu acabo de pagar uma dívida, lá vem volto, só vivo apertado. Só vai viver apertado. Quantas vezes nós usamos a palavra para amaldiçoarmos a nós mesmos e às vezes aos outros? Às vezes nós dizemos às pessoas que nós mais amamos: você vai morrer alcoólatra, igual o seu pai. Você não estuda, vai acabar puxando carroça. Às vezes a pessoa fala assim: Roberto, mas a gente diz isso para o marido, para ele parar de beber. Fala isso para o filho, para ele estudar. Vamos lembrar a lei da semeadura. São Paulo fala em Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Repita comigo: de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Essas palavras malditas são como sementes de espinheiro que lançamos à nossa volta. Se você lança o semente de espinheiro no seu canteiro, no seu jardim, vai nascer o quê? Espinheiro. Uma palavra maldita vai realizar o que ela propõe. Uma palavra bendita vai realizar o que ela propõe. A palavra que Deus diz ainda em Eclesiastes 3:11, que a maldição de uma mãe arrasa até alicerces. Eu me lembro de uma senhora dar um testemunho dizendo que quando ela era solteira, quando era nova, ela era uma filha devassa, saía com homens casados e acabou tornando-se mãe solteira. Se ela tivesse emendado na vida, nada indigno. Quantas mulheres são mães solteiras e são mulheres dignas? Mas ela não emendou-se, continuou na sua vida errada. E um dia, ao chegar de madrugada, a filha estava com febre nos braços da avó. E a avó não viu que estava lançando uma maldição na vida da filha e disse: um dia você vai
e está me dando o mesmo trabalho que eu dei para minha mãe. São Tiago fala no capítulo 3 que a língua pode tornar a vida um inferno. É verdade. Quantas pessoas aqui que foram não só amaldiçoadas, mas perseguidas pela inveja das pessoas? Quantos que perderam emprego, vocação, namoro, noivado, até casamento, por causa de uma língua de trapo? Por isso São Tiago vai falar no versículo 9 que a maldição é o veneno que sai de uma língua. E nós somos feitos, nós somos criados por Deus para abençoar e não para amaldiçoar. Diga comigo, eu fui criado por Deus para ser uma bênção. E Deus me trouxe essa igreja hoje para que a bênção do Senhor desça sobre a minha árvore genealógica. Eu quero ser bênção e canal da bênção. E nesta noite, toda maldição que pesava sobre mim, em minha família, vai cair por terra, em nome de Jesus. Quando é que uma maldição surte efeito e quando não surte efeito? É o maior questionamento das pessoas. Porque quando nós começamos a olhar a nossa história de vida, começamos a perguntar: será que essas desgraças que aconteceram na minha vida, essa dificuldade financeira, esse negócio que não vai para frente, a minha vida afetiva que não melhora, será que tem alguma maldição pesando sobre mim ou sobre meus antepassados? Vamos entender o porquê da maldição. A maldição só atinge uma pessoa quando ela está fora da graça de Deus, no pecado. A santidade é a maior garantia da proteção divina. Segundo São João, que fala na primeira carta, no capítulo 4, versículo 4. Diga comigo: o que está em mim é maior do que aquilo que está no mundo. Eu vou fazer uma comparação. Nós temos aqui essa estátua, digamos que ela seja toda de bronze. Se aparecer ali na porta um guerrilheiro, um terrorista do Estado Islâmico, mas eu estou atrás da imagem de bronze de Jesus, as balas vão pegar em mim? Não. Se você estiver em Jesus e a pessoa lhe amaldiçoar, a maldição não vai atingir você, porque Jesus é seu escudo. Se você estiver em Jesus, se você estiver com a confissão em dia, não perde a missa aos domingos, se você não está, se a gente não está numa vida sexual errada, na mentira, no roubo, na corrupção, Deus é nossa defesa. Então, se alguém amaldiçoar você, a maldição não vai pegar, porque você está em Jesus. Mas imagina, meu irmão, minha irmã, há muito tempo você não se confessa, falta a missa aos domingos, está numa vida sexual errada, está numa mentira, numa vida desonesta, você fica o quê? Vulnerável. E Deus pode permitir que a maldição atinja a sua vida para a sua correção, para a sua conversão. Na Bíblia, diz Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que existe um grande número de maldições que se cumpriram na Bíblia. Mas todas as maldições da Bíblia, diz Santo Tomás, que é uma advertência para que os maus não vençam nesse mundo. É uma forma de Deus exercer a justiça quando a maldição se cumpre. Outro ponto importante que nós precisamos abordar rapidamente: nós podemos herdar a maldição?
suicídio, adultério, destruição das famílias pela briga, herança mal repartida. Quando olhamos para o nosso passado, nós começamos a perguntar: será que existem maldições hereditárias? Será que nós podemos estar herdando maldições do passado? Meu irmão, minha irmã, nós não herdamos maldições, nós herdamos as consequências das maldições. Vamos repetir? Nós herdamos as consequências da maldição. O meu avô, por exemplo, que Deus o tenha, ele era um homem rico na década de 50. Perdeu tudo na jogatina. Maldição. Perdeu tudo que a família tinha direito de herança por causa do pecado. Qual foi a consequência? A pobreza da família. Os negócios da família não iam para frente mais. Havia uma sequência na família de desastres financeiros e falências. Era só alguém da família abrir um negócio e falia. Fomos ver, havia realmente uma maldição que precisava ser quebrada. E fizemos a oração em família para a libertação da árvore genealógica, oração que faremos logo após, daqui a pouco, diante da cruz de Jesus. Mas eu gostaria de explicar teologicamente, rapidamente, o que é consequência da maldição. Pegue, por favor, mais esse trecho da Bíblia, que é do livro de sabedoria, no capítulo número 12. O livro de sabedoria, no capítulo 12, na página 849, ele nos diz algo muito importante, que analisa por que Deus tirou o povo da escravidão do Egito e levou para a terra de Canaã. Eu vou fazer uma comparação. Vou pegar essas duas nossas assistentes, como se eles fossem escravos. Vem cá, vocês duas, segura a minha mão. Isso. Imagina se essas duas seriam israelitas que moravam na escravidão do Egito. Deus tirou esse povo, andou 40 anos com esse povo pelo deserto, andou durante 40 anos até trazer onde estava a terra de Canaã. E chegando na terra de Canaã, o que Deus fez? Dá licença, deixa o meu povo ficar aqui. Dá licença. Por que Deus preferiu eles contra eles? Por que Deus não quis esse povo? Pode voltar agora. Por que Deus? Vamos ver que aqueles povos pagãos, eles tinham costumes malignos que passavam de pai para filho. A Bíblia vai nos dizer que eles eram de uma malícia congênita. A Bíblia vai usar um termo da genética. Impressionante que a Bíblia fala. A Bíblia já falou no Antigo Testamento que existe genética que passa a maldade de pai para filho. Sabedoria 12, versículo 3. Foi assim que se deu com os antigos habitantes da Terra Santa. Tinhas horror deles por causa de suas obras detestáveis, sua magia e seus ritos ímpios, seus cruéis morticínios de crianças. Havia um deus Moloque, que é uma estátua enorme de bronze oca, e que eles acreditavam que controlava a fertilidade. Eles acreditavam que controlava as chuvas. Quando dava praga, quando faltava chuva, eles pensavam que Moloque estava bravo. Então eles sacrificavam seus filhos, colocavam fogo por dentro daquela estátua de bronze que ficava incandescente, e colocavam os filhos para serem queimados nos braços de Moloque. Era um rito pagão. Seus festis de entranhas carne humana, sangue,
suas iniciações, mistérios orgíacos. O culto era a prostituição sagrada. Aquilo era a tentação para o povo de Deus, que tinha como ideal a busca da santidade. Em crime de paz contra seres indefesos, aborto. Nada justifica o aborto. O aborto é um crime, é um assassinato. E resolvesses aniquilá-lo pela mão de nossos pais, para que essa terra recebesse uma colônia digna dos filhos de Deus. Versículo 10. Mas castigando-os pouco a pouco, dava-lhes tempo para o arrependimento, não ignorando que sua raça era maldita, ingênita a sua perversidade. Impressionante esse termo, Padre Marcos, impressionante. Ingênita a sua perversidade. O que é ingênita? Na Bíblia CNBB fala, era de malícia congênita, passava de pai para filho, e que jamais seus pensamentos se mudariam, porque sua estirpe era má desde a origem. Era de uma raça maldita. Vai nos dizer o capítulo 41 do livro do Eclesiástico que muitas heranças já vêm com maldição. Quantas pessoas que têm uma índole ruim e vai ver como era o pai, o avô, coração duro. Da mesma forma que nós herdamos aptidões de nossos pais. Você olha uma família, todo mundo é bom na matemática. Outra família, todo mundo é bom na química, na biologia. O pai, o avô, o neto são médicos. A gente nota que existem algumas aptidões musicais que também passam de pai para filho, mas aí está o ruim. A psicologia moderna, principalmente dois grandes cientistas do pensamento, Carl Gustav Jung e Freud, eles falam que por causa do nosso inconsciente coletivo, nós podemos estar repetindo o erro de nossos pais. Inclusive Carl Jung fala que nós tendemos a cair no trilho do erro de nossos antepassados. Eu vou dar um exemplo. Havia uma família, uma receita de pernil de porco que ficava 2 dias marinado no vinho e ervas, e era espetacular. Era um segredo de família. Quando aquele pernil de porco ia para o forno e depois tirava, aquela pele de fora ficava pururuca. A hora que mastigava, chegava a fazer crau-crau, e aquela carne dissolvia na boca, da água da boca. E a menininha de 10 anos chegou para a mãe: mãe, eu nunca comi um pernil de porco igual aqui em casa. Não, essa é a receita da família, é segredo familiar, não contamos para ninguém. Mas por que a senhora corta a parte de cima e a parte de baixo do pernil? Olha, minha filha, aprendi com minha mãe. Pergunta para sua avó, está lá na sala. Foi lá na sala: vovó, por que a senhora cortava a parte de cima e a parte de baixo do pernil? Olha, minha netinha, aprendi com minha mãezinha. Pergunta para a bisa. E a bisavó estava lá, lúcida, idosa. Bisa, a receita da senhora é 10, mas por que a senhora cortava a parte de cima e a parte de baixo do pernil? Ah, minha bisneta, é porque meu forno era pequeno. Inconscientemente repetia o gesto, sem perguntar. Por isso nós precisamos de uma libertação. Diz ainda Romanos 11, 16: se a raiz é santa, os ramos também são santos. E se a raiz é doente, o que acontece com os ramos? Você veio de uma raiz, de uma árvore genealógica, meu irmão, minha irmã, e talvez você seja raquítico no amor. Por que você às vezes é raquítico no amor? Por que você não consegue dar amor? Olha a raiz da árvore genealógica. De
dureza, de separação. Nós muitas vezes sofremos as consequências até da nossa hereditariedade. Mas agora está a boa notícia. Pela cruz de Cristo, nós não precisamos repetir o erro de nossos pais. Através da cruz de Jesus nós recebemos uma libertação de toda maldição e todo peso hereditário e toda ligação hereditária maldita. Nós rompemos pela santa cruz de Cristo, conforme Gálatas 3, 13 e 14. Jesus remiu-nos da maldição da lei, morrendo uma morte de maldição, para que recebêssemos todas as bênçãos de Deus prometidas a Abraão. Diga comigo, todas as bênçãos prometidas a Abraão, eu recebo pela cruz de Cristo, aceitando Jesus em minha vida. Eu rompo agora com toda ligação hereditária maldita. Eu quero fazer uma oração agora da libertação da árvore genealógica. Quando nós rezamos, e eu fiquei impressionado a unidade com o padre, que mandou o recado para que nós fizéssemos uma oração de cura da árvore genealógica e cura da árvore, da área afetiva da nossa vida. E quando ele disse amanhã vamos rezar na área financeira, era o mesmo que estava no meu coração. Essas noites querem ser de milagre, não só de cura física, mas milagre na sua vida pessoal, como nós estamos vendo na nossa vida. Amanhã você vai trazer aquele extrato bancário da sua dívida, o seu cartão de crédito. Você vai trazer aquela folha de rosto daquele processo da justiça que há tanto tempo está enrolado, aquele processo trabalhista. Você vai trazer aquela escritura daquele terreno que não vende. Amanhã você vai trazer aquele diagnóstico médico e Deus vai mudar ele. Nessa mesma cidade de Serquilho, uma menina chamada Letícia Gabriela, de 11 anos, ela levou um exame médico, ela tinha uma doença congênita, havia nascido com um problema hepático gravíssimo, que muitas vezes ela foi até quase a pressão zero, de tanto sangrar ao médico. A expectativa de vida dela seria de 15 anos de idade, ela já estava condenada à morte. Ela levou o exame médico. Naquela mesma semana que ela foi a São Paulo para refazer os exames médicos, o exame dela estava normal, não mais tem nenhum problema hepático. Então esse objeto, essa foto, talvez você precisa trazer aqui aquela roupa daquela pessoa que está dependente química, que é dependente química ou alcoólica. Nós vamos aspergir com água benta e vai ser um poder novo que vai atuar. Deus vai lhe dar sabedoria para você negociar dívidas. Deus vai abrir portas onde estão fechadas. Às vezes o demônio, através das maldições, através da inveja, às vezes o demônio está impedindo o seu progresso, a sua prosperidade. Deus deve dar dignidade de vida. Você é filho de Deus. Nós não estamos aqui vendendo bênção, não tem ninguém aqui pedindo dinheiro. Nós queremos que você seja abençoado. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. E você virá aqui experimentar essa bênção. A noite de amanhã vai ser a noite da aspersão da água benta e vamos clamar milagre na sua vida pessoal.
clamar porque queremos que esse milagre seja derramado da sua vida. Amém? Amém? E eu convido você a ficar em pé e nós vamos fazer a oração no final desse livro, livre de toda maldição. A oração tem 4 partes, ela é rápida, mas tem 4 partes. A primeira parte é libertação das maldições que jogaram contra nossos antepassados. Segunda parte, maldições que jogaram contra nós. Terceira parte, maldições e juramentos malignos que eu fiz contra a minha pessoa. Última parte, maldições que lançamos contra outras pessoas. Erga a sua mão, irmão, irmã, em direção à Santa Cruz de Cristo. E repita comigo: eu, diga seu nome completo. De minha livre e espontânea vontade, faço esta oração de libertação e cura de todas as maldições e pragas, desde os meus antepassados até a geração presente. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pela intercessão da Virgem Maria e pela espada de São Miguel Arcanjo, que seja cortado agora todo tipo de maldição que já lançaram contra meus antepassados. Que seja cortado agora toda ligação genealógica maldita, toda corrente espiritual diabólica. Que seja cortado agora definitivamente todo pacto feito com Satanás, direta ou indiretamente, por meus antepassados. Que seja cortado agora toda ligação genealógica de miséria, de improsperidade, de doenças, de pecados e de vícios. Declaro solenemente diante da cruz de Cristo que toda praga e maldição que pesava sobre meus antepassados está quebrada agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segunda parte, maldições que lançaram contra a nossa vida. Você vai colocar a mão sobre o coração e a outra em direção à cruz de Cristo. E repita comigo: em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, pela intercessão da Virgem Maria e pela espada de São Miguel Arcanjo, que seja cortado agora todo tipo de maldição e praga que lançaram contra a minha vida, contra tudo que tenho e sou, todo tipo de malefício, conjuração satânica, perseguição espiritual, lançadas contra mim, que seja quebrado agora. Declaro solenemente diante da cruz de Cristo que está quebrada todo tipo de maldição lançada contra a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, maldições que nós jogamos contra a nossa vida. Terceira parte, uma mão no coração, a outra em direção à cruz de Cristo. Romperemos com todo juramento maligno também. Em nome de Jesus Cristo. Pelo seu sangue derramado na cruz. Pela intercessão da Virgem Maria. Desfaço todo juramento, pacto
pacto satânico, praga, voto maldito que fiz contra a minha pessoa, declaro solenemente diante da cruz de Cristo que está quebrado agora todo juramento maligno, secreto que eu fiz até contra a igreja ou contra a minha vida. Toda praga e maldição lancei na minha própria vida está quebrado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Última parte, uma mão em direção à cruz de Cristo, outra em direção onde você pensa que está a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, pela intercessão da Virgem Maria, desfaço todo tipo de maldição que já lancei contra outras pessoas, especialmente aquelas da minha família, da minha casa. Senhor Jesus Cristo, transforme agora toda maldição que eu joguei contra outras pessoas em bênçãos copiosas. Senhor Jesus Cristo, quer ser canal da bênção e não da maldição. Por isso declaro agora que através de mim a minha família está sendo abençoada. Toda genealogia